Canto porque sei que o meu cantar há de fazer você pensar no porquê da vida, no porquê de fazer o bem para alguém. Canto porque sei que o amor é mais, e é muito mais do que se faz. Canto porque sei que o meu cantar há de levar um pouco de paz. Com a força do amor, quero transformar esse meu canto num grito de louvor, falar do teu carinho, lançar a tua luz, amigo Jesus. Canto, canto, sinto que um dia há de ser bem diferente. Creio no amor, sinto que o bem há de vingar. Temos sua luz para iluminar nossos caminhos. Eu canto. Bom, pessoal, eu me chamo Marcos Queiroz e estou aqui para fazer uma palestra para os confrades da comunidade espírita Nova Era do Jiquiriçá, na Bahia. E é a segunda que nós estamos fazendo, gravada, né, por conta desse período aí que nós tivemos de pandemia, mas que também continua, porque acredito que alcança um número maior de pessoas. Espero que vocês gostem do tema que nós vamos trazer. Na verdade, é um tema que o primeiro que eu fiz palestra, vamos dizer assim, né, considerando que o tema é os poderes latentes do homem, levando em conta que é um tema que abrange tanto o aspecto científico como o aspecto mais esotérico, espiritualista, espírita, etc., de informações que vêm da área do yoga e que se aprofundam com as experiências das atividades mediúnicas, da pesquisa mediúnica dentro do espiritismo. Mas eu lembro que em 1981, veja só, quando eu comecei no espiritismo em 79, em 1981 eu já estava fazendo palestras em Candeias, e foi justamente estudando um livro que eu queria mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, Parapsicologia Hoje e Amanhã, de J. Herculano Pires, né, que eu fiz uma palestra sobre esse assunto porque eu fiquei com um aspecto científico, os outros amigos ficaram com um aspecto filosófico e religioso da doutrina espírita. E este é um livro que eu tenho muito carinho, porque justamente ele me fez entender esta questão da parapsicologia dentro de uma perspectiva científica, e é por isso que eu estou trazendo para vocês essa informação. Mas, como eu disse, também poderes latentes do homem não se resume apenas ao que foi pesquisado na parapsicologia, porque a parapsicologia não tem alcance para atingir abordagens mais profundas, mais transcendentes, já que os próprios instrumentais científicos, as dinâmicas dos processos metodológicos para pesquisa científica, aceitos, principalmente os aceitos pela academia, eles não conseguem atingir os fenômenos mais profundos, fora o fato de que alguns fenômenos ainda não foram alcançados por nós dentro da evolução, apenas por poucas pessoas, e aí é difícil começar a fazer pesquisas desse tipo. Vai parecer que é mágica, ou vai parecer que é fraude, e se a pessoa não tiver uma boa vontade na pesquisa, evidentemente vai ser ainda mais difícil a pessoa enquadrar tudo isso como ciência, como pesquisa científica, né, e tal. Então nós trouxemos aqui algumas informações. Então nós vamos tanto falar da parte científica, quanto da parte religiosa, espiritual, esotérica, espiritualista, que envolve os conhecimentos já a partir de casuística, a partir de experimentos feitos não apenas por cientistas, mas também por religiosos ou pessoas que tentam trazer um pouco mais de ciência na sua religião, principalmente no espiritismo,
teosofia, no yoga, etc. Então, gente, vamos agora mostrar para vocês alguns slides que nós preparamos para começo de conversa. Esse aqui que é do livro que eu falei agora, né, de Herculano Pires, Parapsicologia Hoje e Amanhã, e ele tem a classificação da fenomenologia, né, e vemos aqui que houve uma época em que a parapsicologia não era aceita como ciência, mas desde 1953, em Utrecht, na Holanda, que ela foi definida através de experimentos por Isla e Tullis, que foram os que, na verdade, deram essa classificação praticamente, que eu vou mostrar agora aqui. Depois o Joseph Banks Heine aproveitou dela e aprofundou e complementou, mas essa que divide assim a parapsicologia em psigama e psicapa. Psigama, fenômenos que são de natureza mais intelectual, mais psíquica em si, e os psicapa, fenômenos relacionados à mente sobre a matéria. Então nós vemos aqui clarividência com esse símbolo que Herculano Pires utiliza, o CV, para abreviar, né, clarividência, que é uma capacidade de ver a distância, ver em um lugar que você não está, fora do tempo e do espaço. Alguns incluem até o tempo aí, e aí mistura um pouco com precognição, mas eu não gosto de juntar tanto assim, porque acaba a gente dando o mesmo nome para dois fenômenos diferentes. Mas isso também era uma coisa que vocês vão ver daqui a pouco, que acontecia por conta de economia, né, de teorias, de hipóteses, que muitos deles tentavam juntar os fenômenos todos em uma nomenclatura só. Mas também tem a telepatia, que vocês devem já saber do que se trata, que é justamente a capacidade de interagir duas mentes, né, através de pensamentos, através de emoções, sentimentos, sensibilidades que passam de uma pessoa para outra à distância. E diga-se de passagem, tanto a clarividência quanto a telepatia, não importa a distância, às vezes até com uma distância maior acontece o fenômeno com mais precisão ou mais informações, né, por conta de menos influências que acontecem de algo que está acontecendo próximo, ou de visuais que estão acontecendo ali. Se a pessoa passa por um isolamento dos sentidos, melhor ainda mais, porque não confunde a percepção sensorial com as outras mais transcendentes, além do físico, né? Depois temos a precognição, com essa sigla aí, PCG, né? que diz respeito a conhecimento de algo que ainda vai acontecer, certas informações que se tem além do tempo. Alguns ainda incluem aí pós-cognição, coisa que aconteceu, mas que a pessoa não viu e consegue perceber através de outros pensamentos, outras ideias, e aí mistura um pouco com telepatia. E os fenômenos psicapa, que são os relacionados. O kappa e gama são letras gregas, né, que estão associados, né, a gama é o G de gnose, né, conhecimento, etc. Kappa de kinesis, que é movimento, que é influência, né, que a gente tem da mente sobre os objetos, então acontecendo movimento e tal. Então o psicapa vem aí do K de kinesis, que é do grego, né. A psicocinesia, que é justamente a influência da mente sobre a matéria, sobre os acontecimentos, então levitação, movimento de objetos, movimento do próprio corpo, e mexer com aparelhos, fazendo com que aparelhos mudem seu registro, balanças aumentando o peso, diminuindo o peso, enfim. São fenômenos em que a mente atua sobre a matéria. A combustão espontânea também, pessoas que conseguem a pirogenia, fazer com que o fogo surja do nada, né? Tem ainda também a ectoplasmia, que é fenômenos que envolve uma substância ectoplásmica, né, que vem do próprio corpo humano, das partes mais sutis, compondo as células humanas, chamado assim ectoplasma justamente porque a maior parte delas vem da superfície, da área mais externa do citoplasma da célula. Então, isso feito já com experimentos, verificado com experimentos, né, incríveis. Apenas esses fenômenos que eu coloquei são alguns exemplos mais estudados, mas eles não são os únicos. Eu aí simplifiquei bastante. Dentro do psigama ainda tem muitos outros, dentro do psicapa muitos outros, e posteriormente surgiram
outros fenômenos classificados por psi-theta, que são fenômenos ligados a pós-mortem, né? Espíritos, então, por exemplo, hauntings, que é o fenômeno de casas mal-assombradas, poltergeist, que é fenômenos relacionados com espíritos que atormentam uma pessoa e que realizam fenômenos físicos na casa. Enfim, existem outros ainda, né, e que são bem apropriados pela doutrina espírita, né, no Livro dos Médiuns a gente encontra muitos desses fenômenos descritos lá. E aqui a gente pode ver que esses fenômenos psi-gama, psi-theta têm uma nomenclatura dentro do espiritismo: fenômenos de efeitos intelectuais ou efeitos psíquicos, né, fenômenos de efeitos físicos, que são psiká. Então é interessante a gente ver. Bom, eu não falei muito, foi sobre aqui o Herculano Pires. Na verdade, Herculano Pires era um escritor fantástico, porque ele trazia informações científicas, informações com muito cuidado, né, no que ele estava escrevendo, para poder a gente ter dados que possam ser mais convincentes em relação ao espiritismo, né? Na clarividência, vamos começar por ele, né, por esse fenômeno, nós podemos dizer com muita honra que foi a primeira pessoa a usar o termo clarividência foi Allan Kardec, justamente em 1857, no seu Livro dos Espíritos, né? Exatamente na pergunta 402, nos comentários que ele faz à pergunta 402, que é assim: os sonhos são feitos da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí uma espécie de clarividência indefinida que se alonga até aos mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então essa foi a primeira afirmação sobre clarividência. O termo clarividência surgiu aí, né? E no livro de Leadbeater, esse aqui que a gente tem, que acho que é interessante, muitos devem conhecer, ele é da Teosofia, que é uma doutrina irmã do Espiritismo, trazendo muitos conhecimentos importantes, né? Ele diz o seguinte: o que é clarividência, né? Literalmente, clarividência quer dizer simplesmente ver claro, e é uma palavra que tem sido muitas vezes mal empregada e mesmo degradada ao ponto de a aplicarem para descrever as artimanhas de um charlatão num teatro de variedades. Mesmo no seu sentido mais restrito, abrange um grande número de fenômenos tão divergentes nas suas características que não é fácil dar uma definição do termo que seja ao mesmo tempo concisa e justa. Tem sido chamada de visão espiritual, mas não se pode conceber tradução mais errônea, porque na grande maioria dos casos não está ligada a ela faculdade alguma que de longe mereça a honraria com um nome tão elevado. Para os fins deste tratado, poderemos talvez defini-la como o poder de ver o que está oculto à vista física normal. Será bom explicar também que ela é frequentemente, se bem que não sempre, acompanhada por aquilo que se chama clareaudiência, ou seja, o poder de ouvir o que o ouvido físico normalmente não pode captar. O Leadbeater, ele tem uma definição de clarividência um pouquinho diferente da de Allan Kardec e do Espiritismo, porque envolve uma visão que dá para ver a quarta dimensão, ver, por exemplo, os espíritos, ver também outros seres, etc, etc. Coisa que muitas vezes é chamado de vidência mais, né, no Espiritismo. Clarividência seria mais uma visão do que se consegue perceber, por exemplo, do outro lado da rua ou fora daquele quarto, daquele ambiente. Porque para Leadbeater tudo isso é clarividência, envolvendo tanto visão de espíritos, visão de outros espaços, outros lugares. Mas quando você abrange muitos outros fenômenos dentro de clarividência, você já está usando a terminologia que é usada na parapsicologia e que foi adotada também, de certa maneira, por Leadbeater. Então, visão clara, uma visão ampla, uma visão diversa, isso aí, né, fora do tempo e do espaço, isso aí é uma clarividência que abrange até, muitas vezes, a precognição e outros fenômenos, né? A gente vai ver que, por exemplo, a clarividência também passou a ter um outro nome depois, né, dentro da visão científica, porque a ideia era justamente tentar usar termos que não se associassem à religião, né?
Então, clarividência, segundo a parapsicologia, é a capacidade de obter conhecimento de evento, ser ou objeto, sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos conhecidos e sem a utilização de telepatia. O termo clarividência também é aplicado em certas escolas de espiritualismo e ocultismo à chamada visão espiritual, que permite enxergar planos espirituais ou pelo menos algo pertencente a tais planos. Veja que eu achei interessante trazer esta outra definição, porque ela é completamente oposta à de Leadbeater, porque ele não admite a ideia de ser chamado de visão espiritual, porque ele considera que, primeiro, que a clarividência ela envolve visão de tudo, não só o espírito, e ele diz que quando a gente vê alguma entidade, algum espírito, a gente não está vendo propriamente um espírito, a gente está vendo o perispírito dentro da visão espírita e o corpo astral dentro da visão da teosofia, né? Corpo astral, podemos até ver o corpo mental, dependendo do nível de evidência, de clarividência da pessoa, ou o corpo mental, né, no nível mais sutil, né, e tal, ou o corpo causal, que é o mental superior, dentro da visão teosófica. Isso tudo, dentro da perspectiva espírita, seria ver o perispírito, ainda que André Luiz tenha também utilizado a terminologia do corpo mental para classificar também corpos mais sutis, né? Bom, além disso, queremos mostrar também uma questão que é colocada por Herculano Pires, né? Não vamos poder abordar muita coisa sobre cada fenômeno, senão não dá tempo, né? Mas a clarividência estava firmemente comprovada, mas a telepatia continuava em dúvida. A tendência geral era de considerar esse fenômeno como simples aspecto da clarividência. Foram necessárias experiências especiais de telepatia pura a fim de comprovar-se cientificamente a sua existência. Essas experiências feitas por Joseph Banks Heine, né, que vocês estão vendo aí, elas são feitas com as cartas Zener. Eu, por um acaso, tenho até aqui cartas Zener que eu mesmo ampliei. Eu comprei elas num tamanho menor, mas vocês estão vendo que elas são de um tamanho maior, assim, né? Eu mandei fazer, quer dizer, eu imprimi, depois cortei num tamanho grande. Na verdade, ela foi feita até para uma encenação teatral que a gente fez no Congresso Espírita, mas eu acabei usando depois em pesquisas que eu também faço, né? É interessante falar dessas cartas porque antes delas os experimentos eram feitos com cartas assim de animais, alguma coisa assim, até que Joseph Banks Heine, o pai da parapsicologia, né, vamos dizer assim, nas décadas de 20, 30, 40 e até entrando pela de 50, ele fez muitos experimentos e acabou se juntando com o Dr. Carl Zener, que foi quem criou essas cartas para fazer experimentos. Então são, na verdade, 25 cartas divididas em 5 naipes, vamos dizer assim, naipes diferentes, né? Um círculo, uma cruz, um quadrado, aí tem uma estrela e ondinhas que a gente passou aqui em algum momento, né? As ondinhas. Então, elas representam até números, né? Porque o círculo é o 1, né? A cruz é o 2, porque são 2 linhas, né? Na verdade, as ondinhas são 3, porque são 3 ondinhas. O quadrado é o 4, né? E a estrela é o 5. Então é como se fossem 5 cartas com representações dos números, né? Tanto que eles até usavam números para representar, para ser mais rápido. Mas assim, como são 25 cartas e a pessoa tenta adivinhar primeiro, né, a carta que foi tirada num determinado momento, com esse aparato que vocês estão vendo aí na frente, e quando a pessoa tinha acima de 5 acertos, já começava a fugir um pouco da probabilidade. Só que 6 acertos, 7 acertos ainda é admissível e tal, mas quando se tinha 9, 9,5, 9,8, 10, 11, 12, até 11, como muitos conseguiam, já fugia muito da probabilidade. E alguém poderia dizer assim, mas isso pode acontecer, não pode? Pode. Só que quando se fez esse experimento 85 mil vezes, e até 100 mil vezes, como em 3 anos, depois de 3 anos, Joseph Banks Heine fez, e se ter um resultado, uma média de 9,8 a 11 acertos em que poderiam ter 5 somente, né, a probabilidade, é algo que corresponde a como se fosse
1 para 2 bilhões de possibilidade de acontecer, né, isso. Então era uma probabilidade muito, muito remota de acontecer e que acabava acontecendo. Existia um caso de experimentação que aconteceu até um acerto de 100%. Foi uma vez só em toda a história da pesquisa de Heine, mas aconteceu. E também existe um caso, por exemplo, de um subject, como chamam, né, os pesquisados por Heine, os pesquisados de parapsicologia, chamado Hubert Pearce Jr. Ele foi um dos que mais se destacou, e as experiências dele eram feitas por Joseph Pratt, que é um auxiliar de Heine, e eles ficaram conhecidos, eles dois, por fazerem muitos experimentos juntos, e ao que parece, eles dois tinham uma afinidade, uma sintonia, e essa sintonia era interessante, era importante, para que acontecessem vários experimentos, digamos assim, com resultados positivos, né? E os casos de experimentos dele de resultados positivos foram tão fortes, tão grandes, que eles conseguiam até a distâncias enormes resultados também, continuar fazendo experimentos assim, um estando a quilômetros de distância do outro, e isso foi testado e verificado e confirmado como científico. Daí, em 1954, como eu disse, né, ter sido em Utrecht confirmada a afirmação de que parapsicologia era considerada uma ciência. Muitos cientistas, claro, né, descrentes, que não aceitavam muito, né, não concordavam com essa definição. O Joseph Banks Heine teve até que dar nome, né, ao fenômeno de percepção extrasensorial, para poder não ficar com nomes como, por exemplo, mediunidade, né, ou alguns outros que já existiam antes, que eram denominados quase como algo que fosse muito místico, algo muito esotérico, e que eles queriam tirar essa ideia. Algumas pesquisas que foram feitas também, elas mostraram que essas situações elas aconteciam com muitas pessoas, e apenas que algumas existiam em maior quantidade, outras em menor. Não dá para a gente dizer que essa média é tão baixa assim, porque está considerando todos os casos. Então, considerando muitas pessoas que não tinham uma habilidade muito desenvolvida, porque o que os parapsicólogos diziam é que você não aprende, você não cria essa habilidade, você desenvolve ela, porque todos nós temos ela em estado latente. Por isso que eu acho que é interessante, dentro da abordagem dos poderes latentes do homem, trazer essa perspectiva científica, porque essa perspectiva científica mostra justamente alguns dados que a psicologia não estuda, mas que a parapsicologia consegue desenvolver, mostrando esses fenômenos que foram estudados cientificamente. Uma coisa curiosa também que eu queria dizer é que Joseph Banks Heine, ele também descobriu uma coisa que é exatamente o oposto do que muita gente pensa. Os seres humanos, eles não estão aumentando a sua habilidade de percepção extrasensorial, eles diminuíram. Os povos da caverna, assim como os animais, eles tinham uma percepção extrasensorial mais desenvolvida, como, por exemplo, passarinhos, animais, por exemplo, passarinhos, se você se aproxima dele em uma distância grande, eles percebem que você está chegando, porque ele não usa só a percepção sensorial, ele usa a percepção extrasensorial. Alguns animais têm essa percepção extrasensorial, e nós, como animais, tínhamos também, que muitos até dizem dentro de espiritualismo e dentro do espiritismo que são os anjos da guarda, que são os espíritos que ajudam sim, mas nós com essas ajudas nós vamos desenvolvendo também habilidades de interação com outros planos que nós perdemos no momento que usamos o intelectualismo, usamos a razão, aí voltamos para um plano mais denso, um plano que exige mais raciocínio e faz a gente estar com a mente ocupada a determinadas coisas que não são tão sutis assim. Bom, a telepatia, que foi criada por Frederick Myers em 1882, é o estabelecimento de troca de impressões de qualquer tipo entre uma mente e outra, né? E um telepata, ou super telepata estupendo, foi o Wolf Messing, que ele conseguiu fazer, né, vocês estão vendo aí no livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro, ele conseguiu fazer um teste de Stalin. O que é esse teste de Stalin? Ele disse para Stalin que seria capaz de entrar no gabinete dele sem que fosse abordado por nenhum policial, ou sem que ele fosse impedido
porque ele tinha um poder de telepatia diferenciado, ele conseguia fazer com que o pensamento dele surgisse na mente do outro, da outra pessoa, como se fosse o pensamento dela. Então imagine que ele estava entrando nos estabelecimentos lá, protegidos, né, com altíssima proteção, porque Stalin se gabava de ter a maior proteção possível, né, de alguém entrar, e ele aí colocava na mente da pessoa que estava na guarita que Stalin estava esperando ele, já tinha avisado que ele poderia entrar, que o Wolf Messing podia entrar, e ele entrava. Aí depois passava por várias guardas, pedia até para os guardas escoltarem, colocando na mente dele que os guardas estavam ali prontos para fazer isso, e ele chegou no gabinete surpreendendo Stalin. Esse fenômeno causou uma preocupação muito grande por parte dos cientistas que estudavam, né, que tiveram contato com esses fenômenos, porque poderiam ser usados na guerra, né? Usado para poder invadir com a mente certos estabelecimentos de combate, né? E isso realmente aconteceu, porque o caso que surgiu de Russell Targ e Harold Puthoff, esses dois que eram físicos e trabalhavam no Stanford Research Institute, o SRI, que é na Califórnia, eles faziam experimentos com laser e acabaram sendo, digamos assim, eram amigos de Ingo Swann, que também trabalhava nesse instituto, mas faziam experimentos de física, né? Inclusive até física quântica, né? O Ingo Swann acabou apresentando eles dois, e ele também mostrava, assim, dentro do trabalho deles mesmo, eles se mostravam uma pessoa capaz de até mudar os marcadores lá, de fazer com que determinados equipamentos aumentassem o calor, diminuíssem o calor, isso tudo com a mente. E isso chamou tanto a atenção, esses dois físicos, que eles começaram a pesquisar o Ingo Swann e descobriram, né, como ele poderia até, digamos, ele foi capaz de detectar a característica específica de um míssil que estava sendo colocado dentro de uma instalação de guerra, e com isso eles passaram a ser chamados pela CIA para fazer investigações de guerra, né? Experimentos de guerra, e a CIA e a NASA, todas, tanto uma como outra, fizeram pesquisa, e durante muitos anos eles tiveram que guardar sigilo, e só recentemente eles puderam falar, porque passou o tempo e tiveram condições de contar essa história, né? E recentemente, vocês estão vendo aí, né, nessa imagem, teve um filme, né, que é Os Homens que Encaravam Cabras, e que mostrou um pouco essa experiência, até com aquele George Clooney, né? E aqui vocês estão vendo os dois, né, o Russell Targ e o Harold Puthoff, na verdade em 1972 foi quando começou isso, né? Apesar de não ter nada a ver, tinha uma pesquisadora que considerava os que acreditavam nos fenômenos de carneiros, e os que não acreditavam ela chamava de cabras. Essa distinção era um pouco porque ela percebeu na experiência dela que o fato de acreditar ou não acreditar mudava no resultado. Aqueles que acreditavam conseguiam resultados muito mais eficazes, né, nas experiências, porque eles tinham esse fator vontade, esse fator reconhecimento, meio efeito placebo, né? Há 2 semanas atrás vocês tiveram a palestra do José Val Carneiro, né, que falou sobre o efeito placebo, né? E nós vamos falar até um pouco aqui também do Joe Dispenza, que também escreveu esse livro Eu Placebo, e que escreveu também um livro que eu recomendo também, que ele está aqui entre os que eu separei para mostrar para vocês, que é esse aqui, Como se tornar sobrenatural, Joe Dispenza, né? Ele fez pesquisas bem interessantes. Aqui eu estou mostrando também que houve muitos casos também de utilização de telepatia para comunicação entre as pessoas. Por exemplo, num submarino, quando ainda não se tinha capacidade de telecomunicação como nos dias de hoje, usavam telepatas para falarem com os submarinos que estavam numa profundeza tão grande que não permitiria o contato por rádio. E aí tinha sempre que ter uma dupla de pessoas com capacidade telepática bem desenvolvida, né, para que pudesse trabalhar isso. A telepatia pode ser usada até como cura. E aí é que eu digo a vocês, ó, se a gente pensa assim às vezes, para que serve conhecer esses fenômenos todos?
Será que vale a pena desenvolver essas informações se alguém ainda ficar usando, por exemplo, para o mal, ou usar para poder saber coisas dos outros, ou entrar na privacidade do outro? Aí é que eu digo a vocês que quando a pessoa adquire esses poderes latentes, que eles brotam, eles passam a atuar, é porque nós já estamos em condições de utilizá-los de maneira positiva. Então, e como é utilizá-los de maneira positiva? Não para guerra, não para poder matar, não para poder ficar sabendo, despertar curiosidade, não para mostrar ser uma pessoa melhor do que as outras, ou mostrar que tem capacidade que ninguém tem. Não, é para poder ajudar as pessoas. Então, existem telepatas que utilizam o fenômeno de telepatia para a cura. A cura à distância nada mais é do que uma telepatia, né? Patos é sensibilidade e tele é distância. Então, a sensibilidade, a capacidade de sentir o que o outro sente à distância é o que a telepatia permite, e é o que permite também a gente incentivar o outro, enviar energias para o outro. O poder da oração é um funcionamento da telepatia de outra maneira, né? Existe um caso célebre anotado por Upton Sinclair, que ele descrito nesse livro Mental Radio, que é ele com a esposa dele. Ele fez vários experimentos na década de 30 com a esposa, que estava a uma distância muito grande dele, e muitas vezes ela desenhava uma coisa e ele reproduzia o desenho, e essa reprodução de desenho era perfeita. Então, claro que essa sintonia que ele tinha com a esposa era forte o suficiente para poder fazer com que o resultado final fosse melhor, mais eficiente, né, e tal. Sobre o princípio da economia de hipóteses que eu falei nesse instante, eu mostro aqui já o contrário, né, o Robert Amadou, falando de uma hipótese de que a telepatia é o fenômeno principal, e não a clarividência. Ou seja, não é a clarividência que engloba a telepatia e a premonição, mas a telepatia que engloba clarividência e premonição. Ele diz que é o seguinte: a telepatia está perfeitamente comprovada, a clarividência não. E é com base nessa afirmação que ele reduz todas as funções psi a uma só, a telepática, servindo-se do princípio de economia de hipóteses. Você pode simplesmente chamar de percepção extrasensorial e incluir todos eles numa só classificação. Os cientistas fizeram essa subdivisão porque precisavam confirmar a existência desses fenômenos em separado, mas o que se diz muito é que o indivíduo que tem uma percepção extrasensorial desenvolvida, ele tem não só uma, geralmente tem mais de uma. Alguns têm fenômenos psíquicos, paranormais, de percepção extrasensorial e de percepção de atuação sobre a matéria. O Ingo Swann mesmo foi um exemplo desse, que ele conseguia tanto fazer alterações nos aparelhos, né, de lá do Instituto de Stanford, quanto ele também conseguia detectar a existência com detalhes de mísseis, mostrando uma base de guerra, etc., do inimigo, né? Então, isso tudo é importante que a gente entenda também. Aqui no livro Telepatia e Cura Mental, o Leadbeater diz: podemos, em circunstâncias favoráveis, estabelecer uma comunicação direta entre dois corpos mentais, entre dois corpos astrais, entre dois cérebros etéricos, e isso nos dá 3 variedades de telepatia, que eu mostro aqui através dessa ilustração, né? Que existe a telepatia etérica, a telepatia astral e telepatia mental. E de acordo com essas formas de telepatia, você tem também informações diferentes atuando, né? Bom, no livro A Física do Impossível de Michio Kaku, que não se considera um esotérico, mas diz que a família dele é budista, então, zen budista, ele é japonês, então ele sempre ficava fazendo correlações entre o nirvana, entre alguns fenômenos, né, da física que ele estudava e situações que tinham no budismo, né? Aí ele diz: alguns pesquisadores acreditam que talvez a telepatia seja medida por uma quinta força, chamada de força psi. Então, só para poder situar vocês, a primeira força é a gravidade, a segunda é o eletromagnetismo, a terceira a nuclear fraca e a quarta a nuclear forte. Então, ele dizia que poderia ter uma quarta força, e que é o que muitos defendem dentro da ciência. Já o Rupert Sheldrake, né, com a teoria dos campos morfogenéticos ou campos mórficos, ele dizia o seguinte: os campos sociais ligam entre si todos os membros do grupo e permitem
que entre eles se estabeleçam formas de comunicação superiores às dos sentidos comuns. É nesses campos mórficos dos grupos sociais que encontramos a base evolutiva da telepatia. Então ele dizia que justamente era um campo que era utilizado em comum entre duas pessoas ou entre grupos de pessoas, e que neste grupo as pessoas trocavam informações, às vezes até detectáveis, outras que ficavam inconscientes. E ele diz que o próprio processo evolutivo é assim que se dá, por esses campos mórficos. Então aprendizados acontecem, né, como o célebre caso do 100º macaco ou 1º macaco, que uma informação era aprendida por um e depois transmitida para outros num processo evolutivo de aprendizagem, que acontecia por esse meio, por esse caminho dos campos morfogenéticos, ou ressonância mórfica, né, que era o mecanismo em si. Através dos campos de percepção, a mente sai do corpo e toca nos objetos para os quais dirigimos nosso olhar. Assim é que se espera que o ser humano seja capaz de afetar as coisas por simplesmente olhá-las. Não é à toa que na física quântica se fala da mente atuando sobre partículas, transformando ondas em partículas, etc. Esses fenômenos, né, de atuação da mente sobre a matéria também diz respeito a essa ideia que o Rupert Sheldrake acha que não é só um raio de luz que vai do objeto até o olho da gente para a gente enxergar as coisas. Ele acredita que existem também ondas de energia que vão do olho até o objeto e voltam, para que a gente possa ter uma apreensão desse objeto maior. E não é à toa que isso também poderá ser a própria vidência, a clarividência, né, mental, etérica, astral, que acontece com essa expansão da nossa aura de uma maneira bem direcionada, como se fosse um raio, né? Um raio atuando sobre a mente. Diga-se passagem, quando eu disse a vocês que a clarividência ganhou outros nomes, ganhou exatamente como visão remota, né? No Stanford Institute, Russell Targ, ele usou justamente essa ideia, né, que se assemelha muito a essa do Rupert Sheldrake, de mostrar que a mente, o olho consegue expandir sua percepção de uma maneira sutil, né, como se fosse uma aura que avança até o lugar onde ele vai observar, né, e mesmo que seja um lugar muito distante, porque pela não localidade física, a gente consegue uma interatividade, um emaranhamento quântico com outros objetos, e fazendo com isso a gente perceba a uma distância infinita de objetos, né? Aqui no livro também, essa sensação de estar sendo observado, de Rupert Sheldrake, ele diz: temos cada vez mais indícios da eficácia da oração feita à distância. Os que foram objeto de orações, mesmo sem o saber, tenderam a sobreviver por mais tempo ou a se curar mais rápido do que os que não o foram. Porém, os efeitos curativos da oração podem envolver um fator que vai muito além da psicocinese ou mesmo da sugestão hipnótica por telepatia. Bom, além desses fenômenos, tem a precognição, definida por Walter Carrington em 1936 como percepção extrasensorial ou conhecimento antecipado de fatos futuros não deduzíveis logicamente. É uma percepção na qual o indivíduo acessa ou pressente uma informação ou uma vivência ou sobre um acontecimento futuro ou evento antes dele acontecer. Aqui nós vemos como nos filmes, né, isso aparece, né, de uma maneira assim mais lúdica, né, mas você vê aqui o Doutor Estranho examinando mais de 14 bilhões de hipóteses futuras para eles terem sucesso, e somente uma é a que dá certo. Isso foi visto em Vingadores Guerra Infinita, né? E também aqui mostrando uma cigana com uma bola de cristal como um ícone, né, dessa premonição. A psicocinesia, que foi criada por Henry Holt, o termo, pelo menos, né, em 1914, é o fenômeno ou capacidade de uma pessoa movimentar, manipular, abalar ou exercer força sobre um sistema físico sem interação física, apenas usando a mente. Aqui nós temos exemplos tanto estudados por Joseph Banks Heine como estudados pelos russos. A Nina Kulagina, que foi um exemplo mais icônico dessa situação. Nessa foto aqui a gente vê ela fazendo uma bola flutuar entre as mãos dela. Muita gente diz assim: ah, mas isso aí não é contrariando as forças físicas? Na verdade não, porque segundo a própria ideia que nós falamos nesse instante de Michio Kaku, existe uma força psíquica, né, que é feita de ectoplasma, né, que é interferindo em ectoplasma que saem da pessoa, porque o ectoplasma nem sempre é visível. Existe uma
uma modalidade de ectoplasma, né, um grau de densidade de ectoplasma que é muito sutil e que às vezes exige esforço dela, por isso que ela faz essas caras assim, às vezes muito que está fazendo um esforço, para que esse ectoplasma possa atuar, fazendo com que a força seja suficiente para mexer os objetos, né? E aqui nós vemos também Mirabelle, famoso, Daniel Douglas Home flutuando, fazendo a sua levitação, que é também um pouco do que o C.W. Crawford chamava de alavanca psíquica, que era um ectoplasma que sai da pessoa, que a gente vai ver aqui daqui a pouco nos fenômenos de ectoplasmia, né? Que saem do corpo e que fazem com que materializações aconteçam ou que movimentos ocorram. No Sutra 3.43 dos Yoga Sutras de Patanjali, a gente vê essa afirmação: pela aplicação de Samyama, a relação entre o corpo e o akasha, e ao mesmo tempo produzindo a fusão da mente com algo leve, como o algodão, obtém-se o poder de viajar pelo espaço. Olha aí ele já falando com muito tempo, muitos anos antes de Cristo, falando a respeito da levitação como um fenômeno, né, um potencial humano, né? A ectoplasmia, como eu falei, que foi dado esse nome por Charles Richer em 1894, é a produção de ectoplasma e dos efeitos psicofísicos decorrentes de seu uso, nome dado para designar as materializações fantasmais e ideoplásticas. Uma experiência feita por William Crookes é muito interessante porque ele colocou corantes nessas materializações, nesse ectoplasma. E quando o ectoplasma voltou para o corpo do médium, ele passou a ocupar todo o corpo da pessoa, ou seja, se espalhou esse corante, a coloração ficou na pele da pessoa. Não durou muito tempo, porque era um corante desagradável, para que justamente ele não durasse no corpo da pessoa, mas isso mostrou que parte de cada célula é utilizado como material para o ectoplasma, ou seja, o ectoplasma é formado por parte de substância de cada célula humana, e isso é que faz com que seja através de orifícios, seja emitido, e geralmente são as células mais internas, células mucosas, vamos dizer assim, que são utilizadas. Por isso que precisa de orifícios, né? Aqui algumas representações, esse daqui da direita é apenas uma ilustração feita, né, fake, né? Mas as outras da esquerda não, são fotografias de fenômenos registrados na história, né? Aqui exemplos também, a ectoplasmia fantasmal, que é essa aqui que está do lado de Chico Xavier, e a ectoplasmia ideoplástica, que é quando a pessoa faz materializar algumas substâncias, alguns objetos, como aqui Sai Baba fazendo essa materialização acontecer. Ele materializava relógio, materializava objetos e desmaterializava também. Então, são fenômenos de ectoplasmia de efeitos físicos, né? Podemos dizer que esses poderes eles já eram colocados, já eram assinalados desde muito tempo, né, nos Yoga Sutras de Patanjali, como nós mostramos agora há pouco. Então, poderes iógicos sobre a essência dos fenômenos estão num capítulo e são chamados de siddhis, ou realizações que podem ser adquiridas com a prática do Samyama. O Samyama nada mais é do que uma meditação, todas as etapas da meditação concentradas, né, os 3 estágios, né. Siddhis são poderes extraordinários adquiridos através da prática do yoga, mas seu verdadeiro significado é melhor expresso pelos termos habilidades ou realizações relacionadas com os mundos superfísicos. Então, as transformações da mente que podem acontecer para poder esses poderes surgirem são esses: o Nirodha Parinama, o Samadhi Parinama e o Ekagrata Parinama. O primeiro deles é a transformação que intervém momentaneamente entre uma impressão que desaparece e outra impressão que a substitui, ou seja, aquele momento de vazio mental, que você não tem nem pensamento, nem impressão, nem sensação, nem percepção, esse vazio que pode durar poucos segundos ou pode durar um pouco tempo maior, de acordo com o exercício. O Samadhi Parinama é a transformação que consiste no desaparecimento gradual das distrações com simultâneo surgimento da unidirecionalidade. No momento em que você esvazia a mente, você começa a direcionar para aquilo exatamente o que você quer. É um pouco semelhante ao que a gente chamaria hoje de mindfulness, que foi uma terminologia usada, né, por Jon Kabat-Zinn, que já buscando um pouco essas informações que vinham do hinduísmo e do budismo, né? E por último, o Ekagrata Parinama,
que a transformação na qual o objeto da mente que desaparece é sempre exatamente similar ao outro que surge no momento seguinte. Ou seja, é a colocação em substituição do vazio de alguma coisa que seja mais sutil, mais elevado. E aí pode ser justamente uma habilidade, um conhecimento, uma capacidade paranormal. Então, esse é o mecanismo explicado pelos Yoga Sutras de Patanjali para essas transformações da mente que geram esses poderes, né? Então, o homem é um ser potencial. A maioria dos seus poderes são latentes. Os hindus dizem que esses poderes, siddhis, surgem como consequência do controle do corpo e da mente. O termo é usado nesse sentido no hinduísmo e no budismo tântrico. Existem vários pontos de vista sobre a obtenção de siddhis. Uma escola de pensamento estabelece que eles sejam um conjunto normal de ocorrências que não deveriam ser focadas porque eles irão arrancá-lo do caminho. Outras perspectivas julgam que cada siddhi deveria ser aspirado porque possibilitará ao indivíduo a entender o nosso Ser Supremo. São no total 372 siddhis, né? Entretanto, alguns falam de 8, outros falam de 24, outros falam de 72. Né? Os 8 mais conhecidos são a atomização, uma visão microscópica, uma capacidade de enxergar o paranormal, digamos assim, até as partículas, né? A levitação, a ampliação da visão, a visão telescópica, né? Aí já é visão à distância, a visão de estrelas, etc. A extensão, né? A capacidade de expandir a visão, a eficácia, né? A conseguir fazer coisas com muita precisão, soberania, a capacidade de exercer influência de ordem, né, sobre as outras pessoas, fazer com que as outras ajam, façam o que ela quer, como hoje a gente chamaria hipnose, né, e o controle sobre o elemento, né, controle sobre o elemento, a capacidade de interagir sobre a matéria e a capacidade para atuar, né, utilizando esses elementos, fazendo esses... Bom, existem ainda muitos outros, aqui vocês podem ver, muitos outros, né, que são, por exemplo, ouvir sons distantes, entrar nos corpos dos outros, onisciência, parar o fogo, parar um rio, imortalidade. Alguns deles parecem até coisas absurdas, de impossíveis, até difíceis de acreditar, mas não duvidem, porque alguns desses fenômenos acontecem e aconteceram muito no passado entre os povos orientais e acontecem até os dias de hoje, mas eles guardam muito segredo em relação a isso. Quem consegue alcançar esses siddhis é chamado de Siddhi Purusha. É um termo amplamente utilizado nas religiões e cultura indianas. Significa aquele que é realizado. Refere-se a mestres aperfeiçoados que alcançaram um alto grau de perfeição física, assim como espiritual ou iluminação. Esses siddhas classificam-se em 3 tipos. O Tama, o que satisfaz seus desejos através dos pensamentos. O Madhyama, o que consegue entrar em comunhão com os seus, dominar a morte, penetrar a sua vontade nos corpos dos outros, deslocar-se rapidamente pelos céus, poder entender as verdades terrenas, conhecer as 8 escolas do yoga, curar doenças, etc. E o Adama é o que obtém vida longa, fama, prosperidade, família grande. Os chamados mestres de sabedoria da teosofia, eles são pessoas que conseguiram alcançar esses siddhis e utilizam para o bem, né? Eles conseguem tudo isso aí que nós falamos, sendo que não utilizando para apenas satisfazer os seus desejos, né? Vários métodos conduzem ao aparecimento dos siddhis, e eles podem ter origem por 4 diferentes formas, segundo os orientais. O Janmaja, que é o congênito, já nasce, né, hereditariamente de outras pessoas. Ausadja, que é produzido por intoxicantes, por drogas, né, não recomendáveis, obviamente. O Mantraja, que é produzido por mantras. E o Samadhija, que é resultado de profunda e intensa meditação, que é o vindo do Samadhi, né, exatamente aquelas informações que nós falamos do Samyama, né. Bom, os Yoga Sutras de Patanjali, eles têm uma quantidade enorme de fenômenos, né, que nós enumeramos aqui. Vocês podem ver com calma depois no vídeo, já que isso está gravado, vocês vão ter isso no YouTube. Eu espero que vocês consigam ver com calma isso aí, para que a gente não ocupe muito tempo tendo que falar todos eles, mas
Aqui nós vemos, os números que não existem é porque são alguns dos sutras que não falam de nenhum fenômeno, né? Mas isso aí é no capítulo 3 dos Yoga Sutras, na seção 3 dos Yoga Sutras de Patanjali, e a gente vê que esses primeiros 3 aí já se referem ao Samyama, que são as capacidades básicas necessárias para que qualquer outro fenômeno se desenvolva, que são exatamente os fenômenos que precisam ser desenvolvidos para que todos os outros possam acontecer. Então o Samyama, que nós falamos antes, é o conjunto formado por o Dharana, que é a concentração, o Dhyana, que é a contemplação, a meditação propriamente dita, né? E o Samadhi, que é o êxtase, o resultado final da meditação. E essa realidade mais ampliada pode ser canalizada para vários tipos de fenômenos que são esses, né? Consciência superior, gradual absorção, conhecimento do passado e do futuro, enfim. Muitos desses fenômenos que estão aqui enumerados, né? Conhecimento do sistema solar, conhecimento da organização do corpo, usando o chakra Manipura, né? Que é umbilical. A cessação da fome e da sede usando o chakra Vishuddha, né? Que é o chakra laríngeo. A visão de seres perfeitos, que é usando o Sahasrara, que é o chakra coronário. Então, assim, fica bem claro para a gente que esses fenômenos só poderiam ter relação com esses centros de força, os chakras, né? E que eu trouxe aqui aqueles, né, dentre esses que a gente enumerou, né? Numericamente eu coloquei aí os que estão mais relacionados a esses chakras, sendo que não são só esses que estão relacionados aos chakras, a gente vê todos eles relacionados sim. Então, combinação de chakras atuam para poder alguns desses poderes acontecerem, e a dinâmica do despertamento da energia Kundalini, que vai fazer com que a Kundalini mais sutil possa subir pelos nadis, né, o Brahmanadi, que é o nadi que tem na coluna vertebral, o Sushumna, né, o Ida e o Pingala, fazendo uma indução no movimento semelhante à indução que ocorre elétrica, né, e que pode ser associada digamos, o eletromagnetismo, né, a influência de indução para que a Kundalini possa chegar até o cérebro, ou pelo menos até o chakra frontal, e dali se expandir para o coronário, e com isso conseguir que as pessoas abram esse chakra, e esse chakra possa possibilitar alguns poderes muito fortes. Muita gente fala de que isso é uma coisa que deve ser alcançada, como nós vimos, algumas escolas defendem isso, mas dentro do espiritismo e da teosofia, a gente acredita que precisa ser feito com muita cautela, não como uma meta. Na verdade, a meta que nós temos que ter é a evolução. Dentro dessa meta da evolução, nós conquistaremos, obviamente, alguns poderes, e esses poderes vão sendo úteis para a nossa atuação mais ampla, mais efetiva sobre várias coisas que nós não conseguimos atuar hoje. À medida que nós vamos evoluindo e nós vamos realizando feitos que nossas capacidades já expressas podem exercer, nós vamos alcançando poderes maiores para que a gente possa ter um alcance para essa atuação caridosa, essa atuação de amor benevolente para com as outras pessoas, possa se expandir, possa atuar de uma maneira mais efetiva e mais ampla em relação à Terra, em relação ao universo. Aqui nós temos até uma representação de como o cérebro se assemelha ao olho de Horus, né, na parte mais interna, na parte do subcórtex, onde estão justamente as glândulas, a glândula pituitária, né, do chakra frontal, e a glândula pineal do chakra coronário. Então, quando a gente estuda muito essa questão do despertar da Kundalini, a gente vai entender que ele está diretamente associado às manifestações dos fenômenos. Nós, muitas vezes, temos um pouco de receio de tratar desse assunto, justamente por conta do perigo. Mas saibam que existe Kundalini circulando no nosso corpo, principalmente na zona mais central, né, das colunas, da coluna vertebral, da medula, etc., atuando sobre todos os nossos chakras, e quando se junta com o prana, que já circula por todo o corpo, os vários tipos de prana, considerado 5 tipos, né, pela yoga, mas que se sabe que ainda existem mais 2 a serem desenvolvidos à medida que nós conquistemos mais estágios evolutivos. E no momento em que se junta o prana e a Kundalini em cada chakra principal, ele vai atuando um pouco mais e ele vai abrindo um pouco mais. Algumas vezes essa abertura é temporária, e outras vezes é definitiva, e quando ela é definitiva a gente vai adquirindo
diferentes habilidades, diferentes poderes, diferentes seeds que cada chakra vai possibilitando para a gente, certo? Segundo o Leadbeater, que foi um dos maiores clarividentes do século XX, cada encarnação nós temos que despertar os chakras novamente. Só que quando nós já despertamos numa encarnação anterior, fica mais fácil numa encarnação seguinte. Por isso que há o aprendizado e há uma evolução de uma encarnação para outra, mas não quer dizer que se eu desenvolvi uma clarividência numa encarnação, na outra eu já vou nascer clarividente, não. Isso precisa ser novamente desenvolvido, mas como alguém que já aprendeu uma vez, vai trazer vestígios desse aprendizado para aprender com mais facilidade. E aí eu encerro isso com uma frase do livro, uma frase de Swami Vivekananda, que ele diz: embora tenha considerado a existência de poderes paranormais, seeds, como algo latente em todo ser humano, portanto natural, porém ainda não compreendido pela ciência, Vivekananda, assim como Patanjali, recomenda a despreocupação do buscador em relação a esses poderes, para que o praticante não se distraia da meta do yoga. Então, gente, é importante que a gente tenha essa lição em mente, porque o principal objetivo dessas atividades é realizar o bem, ter mais ferramentas para realizar esse bem, e se a gente não tiver desenvolvido suficientemente, a gente pode utilizar mal esses poderes, e esses poderes despertados de uma maneira não correta, não com o tutoramento, não com o auxílio tanto de seres espirituais, mentores, etc., ou seres encarnados que seriam gurus ou pessoas que estão muito mais à frente de nós na evolução, como os mestres de sabedoria, a gente vai estar sujeito a possibilidades muito perigosas, até de psicopatias, né, que podem acontecer, né, muitos considerados até neuropsicológicos, problemas neurológicos que são explicados de uma maneira diferente pela ciência, mas os yogis sabem muito bem do que se trata. Então, é importante a gente entender que esses fenômenos são realmente fenômenos que serviriam para um estágio futuro da evolução, e aqueles que já alcançaram nesse tempo atual esse estágio poderão fazer um uso muito benéfico desses poderes, ok? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima ocasião, até um próximo momento. Muita paz para todos vocês. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibrai contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem.
A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, é bem do Evangelho. Vibra e contagia, da criança ao velho, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos.